Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou estudante de medicina do 4º ano e hoje eu estou aqui como presidente da LASERC, que é a Liga Acadêmica de Semiologia e Raciocínio Clínico, e a gente agradece o convite de estar participando do CIT. E hoje eu estou aqui com os meus colegas Carlos Eduardo, Ana Elísia e a nossa preceptora, a doutora Mariana de Barros Sato, para fazer uma discussão bem interessante de caso clínico. Mas antes eu vou pedir para que cada um se apresente. Eu sou a Ana Elisa, sou do 4º ano de medicina e sou a tesoureira da LASERC. Eu sou o Carlos Eduardo, eu sou acadêmico de medicina do 3º ano e sou membro da LASERC. E eu sou a Mariana Sato, sou professora aqui do Unisalesiano, sou médica, especialista em clínica médica e também preceptora da LASERC. Bom, pessoal, a ideia hoje era a gente trazer a discussão de um caso clínico, né? Já que nós somos uma liga de semiologia médica e raciocínio clínico, né? Então eu trouxe para nós uma apresentação de um caso clínico bastante desafiador, né? O paciente aí, um caso clínico que tem várias armadilhas, várias pegadinhas. Então a ideia era a gente tentar trazer uma discussão aqui e tentar segmentar, compartimentalizar alguns sinais e sintomas do paciente. E quando a gente está diante de uma situação que a gente não tem muita ideia do que está fazendo, quando a gente está meio perdido aí, como que a gente pode seguir, de que forma a gente pode seguir o nosso raciocínio, como que a gente pode montar ele para ir em busca das principais pistas diagnósticas, beleza? Bom, preparados? Preparados? Vamos começar então. Eu vou apresentar o caso para vocês, tá? E aí, a partir daí, a gente vai tentar analisar cada sinal, cada sintoma que esse paciente trouxe para nós. Bom, vamos lá. Esse paciente era um paciente do sexo masculino, ele tinha 67 anos de idade. Ele era casado, aposentado e natural da cidade de São Paulo, capital, mas atualmente morava na cidade de Araçatuba já há vários anos. E a queixa principal desse paciente era prostração e fraqueza há 4 dias. Ponto. Ou seja, sinais, sintomas extremamente inespecíficos, né? Bom, diante disso, a gente vai tentar destrinchar, então, esses principais sintomas. E aí, o que ele falava para nós? Ele começou com esses sintomas há 4 dias. E associado a esses sintomas, ele tinha algumas lesões pelo corpo. De que forma eram essas lesões? Elas eram lesões maculares, então, lembrando ali da semiologia médica, lesões maculares são lesões eritematosas, planas, né? E essas lesões, elas possuíam um halo central com uma erupção cutânea, tá? Essa erupção não tinha característica purulenta, era simplesmente uma erupção de fundo limpo, certo? Essas erupções, elas estavam espalhadas por todo o corpo do paciente, mas principalmente nos membros inferiores, tá? Nos membros inferiores, elas tinham um tamanho aí aproximado de até mais ou menos uns 10 milímetros e elas acometiam principalmente a face anterior de joelhos, tá? E ele tinha uma lesão que era um pouco maior na face lateral da coxa, tá? Na coxa esquerda, que tinha aí mais ou menos uns 7 centímetros, mas a característica era exatamente a mesma. Ela era maculosa com uma erupção central. Essas lesões de pele, elas eram dolorosas, a palpação, certo? E, além disso, ele também tinha algumas ulcerações na mucosa oral, tá? Essas ulcerações de mucosa oral, elas estavam principalmente alojadas nos lábios, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior. E na mucosa, dentro da cavidade oral, da mucosa oral, ele também tinha algumas lesões esparsas, tá? E essas lesões, elas eram extremamente doloridas. Então, por conta disso, o paciente estava com um pouco de dificuldade para se alimentar, principalmente, né? Bom, além de tudo isso, ele tinha falado que tinha perdido mais ou menos uns 5 quilos nessa última semana. A gente não conseguiu caracterizar muito bem se essa perda ponderal dele foi em decorrência dessas dores que ele tinha para se alimentar ou se foi uma perda não intencional. A gente sabe que perdas não intencionais, a gente precisa abrir um alerta aí para alguns certos tipos de doença, né? Também associado a isso, ele tinha falado que tinha tido um pico febril em casa, tá? Mas ele não tinha ferido essa temperatura em casa, então a gente não sabia se de fato, realmente, ele tinha apresentado febre em casa.
Ele tinha falado também que tinha feito alguns exames de rotina, que a gente não sabe quais eram esses exames de rotina, mas que a princípio, há 4 meses, tá? Esses exames. E a princípio não tinha nenhuma alteração nesses exames de rotina, tá? Bom, de patologias prévias, né? Então, ele era um paciente que tinha uma insuficiência cardíaca, ele era hipertenso, ele era ex-tabagista, cardiopata isquêmico, com um histórico aí de ter feito uma angioplastia no ano de 2017, e tinha uma artrite reumatoide também. O que ele estava usando de medicamentos? Ele usava carvedilol, espironolactona, clopidogrel, simvastatina, enalapril, ácido fólico, complexo B, gliclazida, metformina e metotrexate, tá? E esse enalapril ele tinha parado de tomar, porque ele falou que a pressão dele estava caindo muito em casa, enfim, então ele tinha suspendido por conta própria, tá? Como é que estava o exame físico desse paciente, então, no momento da chegada? Ele estava em regular estado geral, um pouco descorado, né? Um pouco desidratado também. Então, descorado 2 cruzes, desidratado 1 cruz. A PA dele estava estável, 140 por 180 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 98, saturando 95 em ar ambiente. E a ausculta pulmonar dele não tinha nada evidente, murmúrio presente, sem ruído adventício. A ausculta cardíaca também, o ritmo era regular, 2 tempos, as bulhas eram normofonéticas e a gente também não auscultou nenhum tipo de sopro. O exame abdominal dele não tinha nenhuma visceromegalia, era um abdominocente, depressível, traube livre, tá? E membros inferiores ali, exceto pelas lesões de pele que ele estava apresentando, não tinham outras alterações, tá? Bom, diante de todo esse quadro aí, o que a gente pode levantar de hipótese diagnóstica? Bom, então, eu acho que é um quadro que tem várias possibilidades, né? E que a gente não vai conseguir chegar num diagnóstico tão fácil assim. Então, acho que o jeito mais fácil seria a gente tentar separar por síndromes, né? Checar os principais sintomas do paciente e dividir em síndromes. Bom, então a primeira coisa que chamou muito atenção foi essa perda de peso, 5 quilos em uma semana. Tá, que a gente não tem o peso do paciente, mas para checar quantos % do peso total dele ele perdeu, mas a gente pode pensar numa síndrome consumptiva. E quando a gente pensa em síndrome consumptiva, a gente pensa em, primeira coisa, neoplasia. Tentar descartar uma neoplasia, por exemplo. Mas tem outras coisas que a gente tem que descartar também. Por exemplo, doenças infecciosas, hepatite B, tuberculose. O que não é o caso de tuberculose agora, né? Mas outro exemplo que a gente poderia pegar, as doenças de base do paciente. Então, o paciente ele tem insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, dentro da síndrome consumptiva, a gente fala que ela aumenta a taxa de metabolismo basal do paciente. Então, pode estar tendo um aumento da oferta e não está tendo a demanda necessária, né? Ou não está tendo o aporte nutricional necessário. Então, pode causar emagrecimento. Outra coisa que a gente tem que pensar também, por exemplo, uma doença endocrinológica. O paciente tem diabetes, faz uso de metformina, glibenclamida. Então, a gente tem que pensar que esse é um sintoma clássico de diabetes, emagrecimento. Pode ser por uma diabetes compensada, uma diabetes maltratada. Outra coisa que a gente tem que pensar, que eu acho que é um fator que chama muita atenção, né? São as lesões dermatológicas. Então, pensar em farmacodermia, né? Que o paciente faz uso de várias medicações. Então, por exemplo, reações adversas a medicações. São lesões dermatológicas, pode ser nas mucosas também. E também pode ser nos anexos, peles, cabelo. E a gente também tem que dar um ênfase nessa síndrome, na questão de síndromes febris. Então, ele teve um pico febril. O que a gente pode estar pensando? Às vezes, uma neutropenia febril, uma doença infecciosa. Perfeito. É bem por aí mesmo, Vanessa. E aí, bom, a gente seguiu mais ou menos esse raciocínio, tá? Pensando, então, nessas síndromes que você citou, como é que a gente poderia começar a investigação? Quais são os principais exames agora, logo de cara, assim? Bom, então, pensando, por exemplo, na síndrome consumptiva, eu pediria um hemograma para ver série vermelha, série branca, se tem trombocitopenias, trombocitose, que também já dá uma direcionada, né? Perfil de ferro,
ferrocinética, né, em relação a ferro sérico, transferrina, saturação de transferrina, tibic, ferritina. Acho que eu pediria também B12 e folato, que ele faz, se eu não me engano, você falou que ele faz suplementação, né? Uhum. Então, para ver se tem algum problema de absorção desses nutrientes, né? Ver se tem uma anemia por aí. Pedir também função hepática, porque pensando na farmacodermia, pensar em questão de função hepática e lesão hepática. Então, pedir TGO, TGP, na função hepática, pedir bilirrubina totais e frações, TP, TPA, enfim. Também avaliar o equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente. Então, pedir sódio, pedir potássio, pela questão das lesões, né? Pode estar causando algum tipo de desidratação. Se for uma lesão muito extensa também, né? Que afeta a barreira. Em relação à síndrome febril, pensando em doenças infecciosas, por exemplo, a gente pode pedir sorologias, HIV, sífilis, hepatite B e C. Enfim, eu acho que foi isso que eu pensei. Uhum. Não sei se tem alguma coisa que você... e pensando em doenças infecciosas também é o combo da clínica, né? Pedir o raio-x de tórax e o exame de urina com urocultura. Uhum. A gente tem que começar pelo básico, né? Então, a urina, um raio-x ali, já que ele teve esse relato aí de febre, né? E, claro, né, já que a gente tá pensando num quadro infeccioso, a primeira coisa que a gente pensa é realmente pulmão e rim, né? Que são os principais focos ali logo de cara. E aí, pra gente avaliar também a questão das complicações, acho que o hemograma entraria muito bem, até para ter uma ideia de se foi realmente um foco infeccioso, qual que é a possível gravidade desse foco infeccioso, né? Então foi mais ou menos isso aí mesmo, foi isso que vocês pensaram, a gente seguiu por esse caminho. E foi isso mesmo que a gente solicitou, tá? Então eu vou falar aqui para vocês quais eram os resultados desses exames. Bom, então, o exame de urina dele veio com 10 leucócitos por campo, nitrito negativo e bactérias ausentes. Ou seja, um exame de urina bem frustro, não parecia ser quadro urinário, né? O TGP dele veio 148, TGO de 91. As sorologias para hepatite B ali que vocês solicitaram, tanto B quanto C, vieram não reagentes. O HIV que vocês também pediram veio não reagente. VDRL não reagente, tá? Com relação aos eletrólitos. Sódio de 135, potássio de 4,1, função renal. Ureia, ureia 61, creatinina de 0,8, então também bem tranquilo, né? Além disso, a gente também pediu uma PCR, que veio de 47, ou seja, uma PCR um pouquinho elevada aí, né? Mas muito inespecífico, né? Não dá pra falar, não dá pra fechar nada aí com isso. Bilirrubinas de 1,6, então bilirrubina aí um pouquinho aumentada, né? Uma bilirrubina direta de 1,6, uma indireta de 1,2. E aí a gente pediu um raio-x de tórax também, né? O raio-x de tórax veio normal, área cardíaca normal, sem nenhuma lesão intraparenquimatosa, tranquilo. Mas aí veio a cereja do bolo. O hemograma dele estava completamente alterado, né? Então, quando a gente viu o resultado desse hemograma, eu vou citar aqui para vocês, o HB dele veio 12,9, que para um homem não tá tão ruim assim, mas a gente sabe que o valor de referência ali, teoricamente, tinha que ser 13. Então, tá um pouquinho abaixo, né? Ele tinha um hematócrito de 39. Aí, leucócitos. 1.202 leucócitos na periferia, tá? 0% de bastões e segmentados de 673. Ou seja, ele tinha uma neutropenia, né? O que é a definição da neutropenia? A gente tem neutrófilos abaixo de 1.500. E a gente considera aí, começa a pensar em neutropenia febril com neutrófilos, contagem total de neutrófilos abaixo de 1.000. Ou seja, né, o paciente tinha um relato ali de febre, com um neutrófilo reduzido aqui, né? Linfócitos de 444, isso estava dentro do valor de referência, eosinófilo também dentro do valor de referência, monócito também, e uma plaqueta de 87.000. Ou seja, ele tinha uma pancitopenia e principalmente uma neutropenia, que era o que mais chamava atenção no hemograma dele, tá? Bom, isso aí dá algumas pistas, né? Então, diante desses resultados, como é que a gente poderia prosseguir? Quais seriam aí as próximas síndromes que a gente poderia levantar para esse paciente?
Então, com base nesses resultados, eu consigo imaginar, assim, algumas possibilidades a mais de síndromes que poderiam se encaixar em alguns diagnósticos diferenciais. O que eu pensaria primeiro seria as síndromes mielodisplásicas, que podem ser tanto primárias quanto secundárias. As primárias são quando ocorre exposição da medula por agentes tóxicos, que pode ser entre eles tabagismo, pesticidas, solventes, e também um principal deles são derivados do benzeno, que são uma causa muito importante. E as causas secundárias, que seriam após uma exposição à radioterapia ou quimioterapia, que também seria muito frequente. Em segundo lugar, eu pensaria mesmo na neutropenia febril, como você mesmo já tinha comentado, que só caracterizando melhor ela, seria uma febre, seria meio que a junção da febre com a neutropenia, com critérios já pré-estabelecidos. Então, a febre seria uma temperatura oral maior que 38,3, mas se ela tiver maior que 38 graus, com uma persistência assim, maior que 1 hora, já se enquadra, ou uma temperatura axilar maior que 37,8. Acrescido assim dos neutrófilos, que podem ser menor que 500 células, ou menor ou igual a 1.000, como você também tinha falado, né, Mari? Quando a gente tem uma expectativa de que eles ainda possam decair. E é importante a gente pensar mesmo na neutropenia febril, porque ela é uma causa, assim, muito importante, né, principalmente em quadros oncológicos, e que pode ser fatal. Então, a gente precisa pensar, assim, lembrar dela, porque ela vai direcionar um pouco o tratamento para o quadro infeccioso e também por essa questão, assim, da fatalidade dessa doença. Perfeito. Bom, Ana, então assim, a gente seguiu mais ou menos nessa investigação. Agora, assim, como a gente já mencionou, a definição ali da neutropenia febril é você ter essa febre, só que essa febre ela precisa ter sido aferida. Na teoria, esse paciente não teve a febre aferida em casa. Então, a gente ainda não dá para falar em neutropenia febril propriamente dito, né? De todo modo, a gente fica com essa informação na manga ali, né? Vamos seguir, então. Diante, então, desses novos exames e dessas novas síndromes que a gente postulou aqui, como é que a gente poderia dar seguimento a essa investigação? Então, né, no caso que a Ana citou, as síndromes mielodisplásicas, elas têm um diagnóstico, às vezes, que de exclusão. Então, o que eu preciso, principalmente para fazer o diagnóstico dessas síndromes? Uma anamnese bem detalhada. A Ana citou que a gente pode ter agentes tóxicos, né? E fatores de exposição que o paciente pode ter sofrido durante a vida. Então, tem que investigar o trabalho desse paciente. Se ele trabalhou, por exemplo, com pesticida, com solventes, que são derivados do benzeno, a gente vai ter um fator de risco bem importante. As síndromes mielodisplásicas também têm um fator hereditário, então investigar histórico de doenças hematológicas na família. E um fator bem importante também é o quadro infeccioso desse paciente. A Vanessa citou no começo, né, que poderia ser, dentro do quadro de síndrome consumptiva, o HIV e as hepatites, né? Foram descartadas, né? Então, a gente pensa aí como um diagnóstico diferencial da síndrome mielodisplásica, por às vezes funcionar como um diagnóstico de exclusão, porque exigem exames um pouco mais complexos, às vezes para se estabelecer. Outra coisa também importante é o quadro de vitaminas que esse paciente... o quadro de vitamina sérica desse paciente. A Vanessa citou também no começo, vitamina B12 e o folato, né? Então, causam anemias megaloblásticas e tem que ser pedidos também para descartar a anemia e pensar ainda mais nas síndromes. O perfil de ferro desse paciente também é importante e a gente mora em uma região endêmica de leishmaniose, né? Então, uma causa bem importante de pancitopenia, que pode vir, às vezes, acrescida no exame físico, né? Que não sugeria uma hepatosplenomegalia, mas tem que descartar a leishmaniose. Se esse paciente bebe, então a gente tem que ver se o quadro de alcoolismo pode estar causando uma anemia também
perniciosa, doenças autoimunes como lúpus, doença renal crônica, todas essas doenças que cursam com anemia que geram citopenia no sangue periférico. Perfeito, Carlos. E foi isso mesmo que a gente seguiu fazendo. Então, a gente seguiu investigando, né, com os seguintes resultados de exames aqui, tá? O TSH dele veio de 0,24, então tava normal. T4 livre de 1,94, ok. Ferro sérico de 101. Reticulócitos de 0,8, saturação de transferrina de 673, uma transferrina de 35, uma capacidade de fixação do ferro de 79, uma vitamina B12 de 349 e um ácido fólico de 6. Já vou adiantar para vocês que estava tudo normal, viu? E aí a gente pediu também a leishmaniose que você citou, Carlos, e veio não reagente. Então, assim, até agora não tá dando indício de nada, né? E aí, como você citou, né? A Annalise citou a exposição a quimioterápicos prévios ou radiação, exposição a benzenos, agrotóxicos. A gente foi buscar essa história também. E, na verdade, também a gente deu com a cara na porta. Ele não tinha nenhuma quimioterapia prévia, nenhuma radioterapia prévia. E exposição ocupacional, por exemplo, né? Que de repente pesticidas, enfim, também era negativa. Ele tinha sido porteiro durante muitos anos e porteiro de um prédio, assim, residencial, ou seja, ele não tinha, né, nenhuma exposição de risco ali na teoria, né. Voltando um pouquinho, a gente tinha falado sobre aquela febre que ele tinha feito em casa, mas que a gente não sabia muito bem, né, e tal. E aí acabou que ele evoluiu na enfermaria com um quadro de saturação e um pouco de taquidispneia. A gente acabou pedindo uma tomografia de tórax para ele, já que o raio-x não é um muito bom exame para avaliar lesões incipientes, né? E a gente, de fato, conseguiu fazer o diagnóstico de uma pneumonia bacteriana, né? Então, esse paciente, ele tinha pneumonia. E aí, logo que a gente também aproveitou e desceu ele, quando foi fazer a tomografia, a gente aproveitou e fez uma tomo de abdômen também nele, tá? E aí, a tomo de abdômen, ela veio normal, tá? Sem visceromegalias, por exemplo, que o Carlos tinha citado, né? Não tinha hepatospleno, não tinha linfonodo aumentado, não tinha uma ascite, não tinha, na verdade, era uma tomo de abdômen normal, né? Vocês conseguem comentar aí o porquê que essa tomo de abdômen foi importante? Eu acho que o que a gente consegue concluir é que a gente consegue descartar um pouco, deixar um pouco de lado, né, o diagnóstico de neoplasias, por exemplo. Por exemplo, pensando em patologias oncohematológicas. Não tem visceromegalias, não tem adenomegalias, então a gente pode deixar um pouco de lado. A gente viu também fígado e baço, tá ok, rins ok. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode usar a nosso favor é partir, direcionar a nossa investigação para outros diagnósticos. Uhum. Perfeito, Vanessa. Realmente. Bom, dando seguimento ao que foi feito com o paciente, tá? Como ele tinha essa pneumonia e tinha esse relato de febre aí, a gente meio que tentou abordar ele, manejar ele como se fosse uma neutropenia febril mesmo, tá? Muito embora ele não fechasse completamente o critério, ele veio com essa pneumonia, ele tava neutropênico, né? Então, a gente sabe que no paciente neutropênico, a chance de qualquer quadro infeccioso evoluir de forma fatal é bem maior. Então, a gente já iniciou um tratamento mais agressivo para ele. A gente iniciou um meropenem para ele, tá? Justamente pensando em tentar ampliar essa cobertura, né? Tanto para gram negativo quanto para positivo, né? Mas, e aí, vocês conseguem comentar aí se essa prescrição de meropenem foi adequada, se não foi? O que vocês acham? A questão da primeira linha de escolha para o tratamento da neutropenia febril seria o cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração, pega bem gram-negativos e principalmente pseudomonas, que seriam um dos principais agentes causadores, né, mesmo da neutropenia febril.
Mas, apesar de ser muito importante, que nem iniciar com cefepime, ou poderia ser uma piperacilina com tazobactam, que é o tazocin, né, que também seria uma segunda opção muito utilizada. A gente tem que pensar também em germes gram-positivos, pensando em Staphylo aureus, Staphylo epidermidis, né? E quando isso acontece, a gente tem que pensar, assim, um paciente com um estado geral, assim, mais decaído, alterações hemodinâmicas, que a gente poderia utilizar para associar o cefepime com a vancomicina, que seria pensando em uma cobertura maior para germes gram-positivos. Então, poderia pensar na instabilidade hemodinâmica, na questão da pneumonia, pensando também em um pneumococo, já para ampliar essa cobertura. Uhum. Perfeito, Ana. É isso aí mesmo, viu? Então, via de regra, a gente pensa primeiro em cobrir os gram-negativos, principalmente a pseudomonas. Por isso, essa escolha primeiro aí, né? E aí, a cobertura para gram-positivo, a gente deixa para um segundo momento. Por exemplo, um paciente instável, como você citou, um paciente que, de repente, você iniciou o tratamento para cobertura de gram-negativo e ele não respondeu legal, e aí você, né, segue fazendo febre ou segue piorando, aí sim você tenta cobrir também o gram-positivo. E aí foi justamente o que aconteceu com ele. A gente iniciou o meropenem para ele e ele evoluiu com uma piora progressiva dessa dispneia, com necessidade cada vez maior de oxigenoterapia. E aí foi o que a gente fez. A gente acabou iniciando depois a vancomicina. Cerca de 2 a 3 dias depois, a gente começou a vancomicina por essa evolução ruim, né? Além disso, junto com essa piora, ele começou a crepitar bastante, começou a edemaciar, e ele tinha aquele histórico de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente acabou manejando também junto uma possível descompensação de insuficiência cardíaca, a gente deixou um pouco de diurético para ele, né? E aí, logo depois desse manejo aí, antibiótico, com um pouco de diurético, a gente começou a perceber que ele foi tendo uma melhora aí progressiva ao longo dos dias, tá? Bom, voltando, então, para a questão daquela pancitopenia. Ela não foi resolvida ainda, né? E aí, nesse momento, a gente já dosou folato, dosou vitamina B12, dosou ferro, pediu as sorologias, reinvestigou histórico ocupacional, enfim, até agora a gente não achou nada de alterado que pudesse indicar o possível problema dessa mielodisplasia dele, né? E aí? Qual que seria o próximo passo, então? Agora, um mielograma, com certeza. Perfeito. Como a gente estava sem saber o que fazer, né? E aí toda essa investigação inicial não estava apontando para nada, a gente fez isso mesmo, Carlos. A gente pediu um mielograma para ele, tá? E aí, como a gente se viu aí meio que numa sinuca de bico aí, né? A gente foi tentar reinvestigar. Pessoal, às vezes a gente faz uma anamnese aí num primeiro momento e, de fato, algumas coisas podem se perder. Então, não é demérito para ninguém voltar lá na beira do paciente, na beira do leito do paciente e falar, vamos lá, vamos conversar de novo. E aí foi o que a gente fez, a gente sentou com o paciente de novo e investigou tudo de novo. E aí é aquela história, né? Você viajou para as Ilhas dos Galápagos, teve contato com aves silvestres? É muito interessante você falar isso, né? Porque a gente sempre fica naquela dúvida. Nossa, eu tenho que saber tudo, tenho que saber o diagnóstico do paciente, os médicos são perfeitos. Exato, de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como pegar, assim, o diagnóstico logo de cara, né? E aí foi o que a gente fez. E aí, conversando de novo com o paciente, a gente percebeu esse metotrexate aí perdido na jogada. A gente não tinha dado muita bola para ele logo lá no início, porque quando a gente fez a anamnese inicial, ele tinha mencionado o uso desse metotrexate, e quando a gente foi perguntar a dose dele, ele não sabia falar qual era a dose. E aí, como, nem sabe como é que toma, tal, sabe aquela coisa que você deixa quieto, assim, não sabe, depois a gente vê, e ficou por isso mesmo, né? Gente, esse metotrexate aí, ele pode ser a chave para alguma coisa aí. Por quê? Então, né,
apenas um detalhe que pode causar tudo. Então, o metotrexate, ele é um quimioterápico, né? Mas, na verdade, ele pode ser usado tanto para tratamento de neoplasias, como também de uma patologia base do paciente, que é artrite reumatoide, utilizado como anti-inflamatórios para doenças autoimunes, né? Então, assim, o que eu tava vendo, ele é um antagonista do folato, que é o ácido fólico. E aí, ele é citotóxico e imunossupressor. E assim como todo quimioterápico, né, tem muitos efeitos colaterais, né? Então, eu acho que tudo que o paciente estava tendo era efeito colateral do metotrexate, né? Do uso desse medicamento. Então, neutropenia, trombocitopenia, também pode causar reações adversas a medicamentos, que é as farmacodermias. Então, assim, eu tava vendo que um sinal muito precoce são as ulcerações periorais que ele tava tendo. E eu acredito, assim, eu não sei se é o diagnóstico, mas que ele tava tendo uma necrólise epidérmica tóxica. E é como se fosse um paciente queimado, né? Uhum. Um paciente queimado, então você tem que fazer controle de eletrólitos, ver sinais de hipovolemia. Então, achei um caso, assim, muito desafiador. Bastante, Vanessa. Então aí, a gente, logo depois que a gente deu esse estalo, assim, né? Putz, pode ser pelo metotrexate. E aí, né? Bom, o tratamento, como o metotrexate é um antagonista do ácido fólico, ele interfere, na verdade, no metabolismo. Quando a gente ingere ácido fólico, a gente não usa esse ácido fólico. A gente tem que transformar ele para daí ele ser usado como substrato para a construção de ácidos nucleicos no nosso organismo. E o metotrexate, ele interfere justamente nessa enzima aí, né, que transforma o ácido fólico na sua forma ativa. Então, a gente tem que dar a forma ativa do ácido fólico pro paciente. Então, a gente dá ácido folínico, que aí já é o ácido pronto pro paciente. E foi o que a gente fez. A gente começou ácido folínico pro paciente e em 3 dias, gente, 3 dias, ele teve uma melhora muito significativa. O hemograma dele começou a melhorar. Ele, inclusive, teve uma elevação bem substancial. O leucócito dele foi para 33 mil, né? Logo depois do ácido folínico. As plaquetas recuperaram e as lesões de pele também recrudesceram. Então, ele conseguiu voltar a comer. As lesões de pele, tanto na mucosa quanto na pele, cicatrizaram numa velocidade, assim, super rápida. O paciente respondeu muito bem ao tratamento, né? Então, diante dessa resposta bem rápida, né? A gente conseguiu chegar à conclusão aí de que provavelmente era pelo metotrexate, né? E aí? É importante ou não é conhecer os efeitos colaterais das medicações que a gente usa? Esse caso, assim, exemplifica bastante, assim, o quão é importante a gente saber e conhecer mesmo as reações adversas dos medicamentos, né? Porque um detalhezinho que pode passar batido, assim, podia ter sido fatal para esse paciente, por exemplo. Então, essa é muito, assim, importante para qualquer profissional da área da saúde, principalmente os médicos que estão lidando diretamente, né? Então, é muito importante. Bom, então com isso a gente finaliza o nosso podcast. A Laserk agradece a participação no CIT e deixando um recado para todo mundo que assistam os próximos vídeos do curso também.